Pasaya nube, piruñe, otra ñomiña guara, penena ponengeta. Aja wite, aja no muinga aja. Sevara, ya ne vire sevara, ya ne cara sevara, mas não gara putar o sarra, o coia ne sui, tem que primeiro contar ya neirum. É pé direito, cuide. Ne mei da minha, tio mei da minha pista. Como ya pak no, ele me da minha, tio kut mei batur domo. Me da minha pista kut me ya domo. Ni tanam pe. O reka tá mantendo sembrana trua, mantendo internacional ia de guiau, trit que, aniran tega que, nya una ratro de agri. O índio acredita das coisas, né? E vê a realidade daquele local. Por exemplo, todos puderam ver uma aldeia onde todo ano acontece o encontro dos pajés na terra Yanomami. E lá é uma pedra gigante. Todos queriam subir. Nós queremos subir, tirar foto, não sei o que lá. Mas para isso eles não puderam chegar. Porque eu tenho que conversar com os pajés para poder autorizar, e os pajés autorizaram ao espírito para subir lá. Significa para mim que tem que ter o tempo para chegar, né? Por exemplo, se o pessoal está falando para mim que quer subir, então eu tenho que consultar os pajés, e os pajés consultar o espírito que está naquele local, porque pode acontecer alguma coisa. Se não faz isso, pode acontecer alguma coisa. Então, temos que ter claramente na mente, o governo não pode obrigar nós a fazer, acelerar essa discussão. Ele não pode obrigar os indígenas a fazer essa obrigação de tantos dias tem que cumprir. Não é isso. O índio, ele faz coisas certas. A Convenção 69 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, é muito importante para os povos indígenas e terras indígenas. Isso é uma coisa nova para os povos indígenas, isso é muito importante, né? Para não ter, assim, violência contra os direitos dos povos indígenas. Então, consulta é um diálogo entre os povos indígenas e o governo. Isso é um processo, né? Para consultar os povos indígenas, o governo deve ouvir as comunidades dos povos indígenas que podem afetar diretamente ou indiretamente pelos projetos, grandes projetos e pequenos projetos, pelo governo, né? Antes de tudo, nós temos que ser ouvidos. Mas para isso, eu chamo a atenção aos nossos parentes e ao governo, principalmente, para estar atento na questão da diversidade cultural dos povos indígenas, né? Principalmente na questão da língua. Eu acho que seria muito bom que o governo se adequasse, quando for fazer a consulta, para ser traduzido nas línguas, de acordo com as regiões. Porque a grande dificuldade hoje é entender as palavras, né, difíceis. Então, ela sendo traduzido, eu acho que seria melhor entendido. Com isso, nós teremos um bom resultado, né? Porque nós temos uma grande dificuldade de dizer sempre, alguém perguntando, a gente sempre, mesmo não entendendo ou entendendo, a gente concorda com o que está sendo dito. Porque não estamos entendendo, mas achamos que temos que concordar. Então, a partir da tradução para a língua, acho que a gente precisamos, vai ter um bom resultado. Eu estou
eu estou falando que, recomendando para o governo, para o Estado, né, eles pararem de fazer isso sem consultar as comunidades indígenas, os povos indígenas, nas suas terras, na sua região, impondo como sempre vem impondo, né? A gente sabe muito bem, a gente entende os brancos, a gente sabe o jeito, a gente sabe as políticas, a gente sabe o funcionamento deles, partidário, parlamentares, congresso, e eles precisam perguntar, eles precisam entender como é que o jeito, o funcionamento, o pensamento dos povos indígenas, né? Eles precisam aprender a nossa língua para poder dialogar com a gente, né? Não impondo como vem impondo desde a chegada no Brasil. A gente tem 180 línguas no Brasil que os brancos, os não indígenas, precisam aprender para poder dialogar, como a gente se esforça para aprender, para poder falar com eles, né? Para a gente não ter esse impacto entre nós, né? Matabanduve, Passaia Nube, Pirunhe, Otanhominhanguara. Tudo bem, agora eu vou falar português, né? Nós, como Wanhapi, né? Sempre ficamos preocupados com nossa terra, porque nós já vimos terra que hoje em dia não é bom para a gente. A terra antigamente é muito bom para a gente, muito bom mesmo, porque hoje em dia homem branco mexe a terra, né? E usa mercúrios, deixar a área degradada em nossas terras. Por isso que nós, Wanhapi, já sabemos que a terra que não vai ser bom, terra estragada para a gente. Por isso que sempre nós, Wanhapi, fica falando, quantos homens brancos quer fazer uma coisa em nossas terras, tem que consultar primeiro a gente, nós. Essa consulta para a gente fazer diálogo com eles, não assim na cidade. Nós queremos que eles cheguem aonde está essas comunidades da aldeia. Essa que é importante, para a gente ensinar para eles nosso jeito, ensinar nosso jeito, como é que a gente vivemos essa região, essas terras. Eu não me considero como uma pessoa minoria, né? Nós somos sabedores das coisas, nós não inventamos, nós moramos aqui, então para isso o não índio tem que entender os povos indígenas que estão morando aqui. Toda decisão, né, dos povos indígenas deve ser ouvida aquelas pessoas que estão na base, onde vai ser impactado, onde vai acontecer as obras, onde vai haver os empreendimentos. Nós sabemos que tem muitas pessoas, nós temos muitas lideranças, temos também muitas pessoas, muitas organizações, mas eu acho que não precisa ser tomada uma decisão precipitada, mas tem que ser tomado para aqueles que de fato serão atingidos, e também deve ser uma autorização por escrito. O governo não pode mentir, tem que ter depois cumprir o papel, que eles chamam boa-fé, não pode com a má-fé, né? O governo tem que entender que não existe só um índio, tem vários povos indígenas. Nesse momento que a gente está no novo processo, que a qual nós consideramos a FUNAI apenas um parceiro, não uma pessoa, um órgão, né, de tutela. Hoje nós não somos mais tutelados, nós somos pessoas com capacidade, indígenas inteligentes, capacidade de decidir aquilo que é melhor para o seu povo. IBAMA e a FUNAI não mora dentro da comunidade indígena. Quem mora na comunidade indígena, quem mora na terra indígena, são os indígenas que falam aquela língua, que tem seu forma
de ser social próprio daquela comunidade. Como nós, dono da floresta, né? Nós cuidamos da floresta desde 1500 anos e nós cuidamos da floresta. Muito tempo, até hoje. Nós, crianças, brincamos tranquilo aquela floresta, sem poluição, nós pescamos. Obrigado, era isso que eu queria falar.